Olá, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal Somos Espirituais. Meu nome é Ivandra Peixoto e eu faço os vídeos deste canal para levar para vocês um pouco de conhecimento, entendimento, desenvolvimento sobre o que seria a espiritualidade colocada em prática, através das práticas das terapias holísticas, através deste conhecimento bíblico, através um pouco sobre física quântica e tudo que envolve ali dentro do que seria terapêutico, né, para que a gente tenha um desenvolvimento pessoal e mental a partir desta espiritualidade. O que vai aí ajudar vocês no físico, no emocional, no psicológico e no espiritual também. E que algum vídeo aqui faça sentido para ti. E que algum vídeo aqui que além de fazer sentido para ti, você acha que possa ajudar alguém, por favor, curta, compartilhe, comente alguma dúvida que você tenha, alguma coisa que você gostou, que você queira saber mais sobre este assunto que nós falamos aqui. Então tem diversos vídeos sobre diversos assuntos dentro disso, do que a espiritualidade colocada em prática no teu dia a dia pode realmente transformar a tua vida. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os diversos tipos de pessoas, né, que nós somos ou que aparecem na nossa vida, ou as pessoas que nós temos que conviver ou que passam por nós ou deixam, né, como eu digo, coisas boas ou é aquele furacão que passa, enfim. Que a gente possa entender um pouco sobre os tipos de pessoa e que a gente possa ficar mais leve com tudo isso quando aquilo for pesado de estar vivenciando, convivendo ou até mesmo tendo que estar presente junto de uma certa forma com pessoas que talvez não nos façam bem ou não nos agreguem, enfim, para que a gente possa ganhar um pouquinho de entendimento sobre isso e que possa ter algum significado aí na tua vida. Então eu vou falando aqui e vocês tentem identificar aí na vida de vocês e que possa melhorar de alguma forma, conectar você com outro sentido para aquilo que não está batendo ou que possa estar aí te incomodando de alguma forma, tá bom? Então, há quem passe pela nossa vida e que nos deixam apenas cicatrizes, não é mesmo? E quando estas pessoas passam na nossa vida e nos deixam apenas cicatrizes, talvez nós também tenhamos deixado cicatrizes na vida dessa pessoa. E quando a gente para pensar por que aquelas cicatrizes foram criadas de uma certa forma, a gente consegue ver, perceber, sentir e até modificar aquilo que seria talvez uma mágoa por causa dessa cicatriz. Quando a gente pode ver onde a nossa culpa, né? Porque ninguém é culpado daquilo que o outro faz por nós. Talvez a nossa culpa seja estar ali por um tempo maior do que o necessário, e às vezes a gente não enxerga toda aquela maldade ou todas aquelas coisas que acontecem a partir dali, né? Nós muitas vezes somos aprisionados no físico, no emocional, no psicológico e também no espiritual, e até a gente tem vídeos aqui que eu falo sobre retirar essas vendas, retirar esses véus que encobrem esse despertar, esse entendimento sobre o que é a prática realmente da espiritualidade para modificar ou dar um novo sentido, um novo significado, ou até fazer com que a gente perceba isso que está causando, é bem complicado da gente se desamarrar literalmente dessas amarras, certo? Então, há quem passe pela nossa vida, por exemplo, semeando flores. E talvez nem sejam aquelas pessoas que vão ficar ali para participar da colheita, participar do crescer daquelas flores ou daquelas coisas. São pessoas que passam, às vezes, pela nossa vida, dando um outro sentido ou nos ensinando algo, exatamente semeando, certo? Não são nem aquelas pessoas que a gente pense, nossa, me ajudou tanto naquele momento e vai estar comigo em outros momentos, ou quando eu estiver colhendo os frutos daquela semeadura, e na verdade, às vezes não.
só passaram exatamente para semear, para nos ensinar, certo? Então, há quem passe pela nossa vida e que nos deixa, vamos por assim, literalmente, de novo, banhados em lágrimas, onde muitas vezes, em uma semana, a gente é só choro, ou em uma semana, às vezes a gente acha que tá tudo bem, daqui a pouco acontece uma mínima coisa que faz com que a gente nos banhe de novo em lágrimas, onde a tristeza se faça presente através desse, vou usar uma palavra forte aqui, mas esse terror psicológico, né? E que, de uma certa forma, nos maltrate a ponto de que a nossa vida seja, durante muito tempo, lágrimas e lágrimas e lágrimas. Assim como há pessoas que passam pela nossa vida dispostas a secar estas lágrimas. E quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento, vamos fazer uma abertura aqui para este conhecimento. Às vezes um primeiro relacionamento nos marca tanto, ou nos machuca tanto, nos banha tanto em lágrimas, ou nos deixa diversas cicatrizes, traumas, entre outras coisas, que um segundo relacionamento é bem, não digo complicado, não seria exatamente esta palavra, mas é bem desafiador da gente se entregar a ponto de viver, né, saborear, sentir o que é aquela pessoa que está naquele momento, né, passando pela nossa vida, exatamente para secar aquelas lágrimas. E às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda de se entregar para aquilo. Então esse vídeo aqui, gente, é para que a gente possa perceber isso e identificar que são passagens pela nossa vida que a gente tem que desapegar ou ganhar entendimento por aquele tempo, né? Que aquele tempo serviu para, talvez, nos ensinar. Nada é além do que para o nosso aprendizado, para a nossa edificação, para o nosso melhoramento, o nosso desenvolvimento. Nada é mais que, certo? Em um momento ou outro, nós mais, não digo melhorados, não seria essa palavra, mas mais desenvolvidos, talvez, mais entendidos ou mais despertos, né? Que eu convido aqui por despertar. Talvez a gente entendesse aquela situação e não ficasse tanto tempo naquilo em que nos banha de tristeza, ou que nos banha de lágrimas, ou que nos, a cada momento, uma nova cicatriz e tal, e tantas coisas pesadas que acontecem, principalmente nessa função de relacionamento. E ganhando esse entendimento, talvez a gente parta ou não para um novo relacionamento, ou consiga modificar aquele, né, por que não? Sem esses medos e esses traumas que às vezes demora tanto para que floresça um relacionamento que possa ser tão bonito em meio a tantos traumas que ficaram do antigo relacionamento. Isso acontece muito, isso não é algo ruim em vários, é algo comum de você ver um relacionamento que demora a desabrochar e às vezes nem acontece pelo medo da frustração do antigo relacionamento. Então, assim também passam pela nossa vida, né? Há pessoas que passam pela nossa vida e que elas torcem pelas nossas vitórias. E há aquelas que aplaudem os nossos fracassos. E às vezes isso vem daquelas que a gente menos imagina que eram as pessoas que fariam isso. Ou por uma situação ou um momento da vida, parecia que seriam as que mais, entre aspas, aplaudiriam o nosso sucesso e não o nosso fracasso. Não o nosso sucesso, por assim dizer, mas as nossas vitórias, né? Que a gente possa entender e perceber estas passagens de pessoas que estão ali para torcer pela nossa vitória e também das pessoas que estão para aplaudir os nossos fracassos. Que louco, né? Mas tem. E que a gente possa estar desperto para isso, perceber isso. Assim como tem aquelas pessoas que nos ajudam a levantar quando, né, nós fracassamos ou quando algo, principalmente na parte psicológica, né, gente, na mente, que às vezes a gente tem algumas surpresas que a nossa mente acaba nos derrubando pelos acontecidos da vida, do lado sentimental, do lado profissional. Às vezes tudo junto, né, como eu digo, às vezes em tudo nos bombardeando uma coisa atrás da outra e chega um momento que talvez a gente não saiba lidar.
e que a gente possa, sim, identificar essas pessoas e aproveitar tudo de bom que essas pessoas que passam pela nossa vida e que são aquelas que estão ali dispostas a nos ajudar a levantar e que nós possamos, sim, principalmente, identificar aquelas pessoas que não querem ver a gente cair ou aplaudir a nossa queda, mas principalmente as pessoas que fazem a gente cair. E às vezes as pessoas que fazem a gente cair, como eu disse há pouco tempo, são daquelas que a gente menos espera que seja isso, por A, por B, por C motivo. E aí só realmente um perceber, um despertar, para a gente entender que muitas vezes não é por mal, né? E muitas vezes é assim porque aquela pessoa não identifica aquilo como algo mal ou não, porque assim como nós temos ganhos, né? Também nas perdas, a gente também tem essa paralisação de muitas vezes não identificar, e as pessoas que convivem conosco ou não, também, às vezes, como eu digo, não por mal, né? É a pessoa, é o estilo da pessoa. Quem tem que identificar isso para que a gente, digamos, se bloqueie deste fazer-nos cair, somos nós mesmos. Então, a gente identificando, fica mais fácil da gente lidar com essas questões e com essas pessoas. Aquelas pessoas que passam na nossa vida e que são como uma sombra, assim, né? Que a gente nem entende, às vezes, por qual motivo aquelas pessoas agem assim, ou são daquela forma, ou tem aquele peso energético, uma coisa tão complicada, às vezes, de identificar, né? Porque, às vezes, são pessoas que nos ajudam tanto em várias questões, e a gente sente que também são um peso. Eu acredito aqui que o que eu esteja falando não seja algo assim, existe esse tipo de pessoa. Eu acredito que vocês possam ser esse tipo de pessoa, né? E fica tão difícil a gente entender. E é bom que a gente identifique para que a gente possa melhorar. Eu lembro que teve uma questão esse ano ainda, eu acho, e que eu falei para alguém do meu convívio que eu disse assim, não lembro bem como foi, mas foi algo do tipo, você que sabe porque eu não quero ser invasiva a esse ponto. Eu acho que eu já fui invasiva em outros momentos e eu não percebi a minha invasão, porque eu estava tão feliz por aquela situação que eu queria fazer parte, e agora que eu entendi que eu poderia ter sido invasiva naquela época, eu não quero ser agora, então eu deixo por ti. E isso foi tão bom que foi um aprendizado para mim, né, de entender que muitas vezes não é por mal. Quando eu faço assim, gente, é porque muitas vezes realmente não é por mal, mas tem a maldade ali que às vezes a pessoa não percebe porque a gente está bloqueado de alguns entendimentos. Talvez em outro momento, com algum entendimento, como eu tive nesse momento, para essa situação que eu tô falando, seria mais fácil da gente lidar com isso. E aí, a gente não seja aquela sombra, aquele peso, né? Vocês devem saber do que eu tô falando, ou ter essas pessoas que fazem parte ali, às vezes, do nosso convívio, mas pesam tanto em alguns momentos que a gente saiba identificar e aprender a lidar. E o desenvolvimento pessoal e mental, a partir da espiritualidade, ensina isso. Convido vocês a entenderem mais e a praticar. E podem contar comigo, procurando aí os meus contatos, para saber como que funciona, como que eu faço para entender mais sobre isso. Como que eu identifico, como que eu aprendo, e aí vou te dar umas dicas aí preciosas, tá bom? Assim como tem as pessoas que são aquela sombra, também tem aquelas pessoas que são luz no nosso caminho. E às vezes são luz assim nossa, pensei em você, você apareceu. Ou, nossa, não sabia que você poderia me ajudar nisso. Que é por um pequeno momento. E tem aquelas pessoas que são luz mesmo na nossa vida, né? Que elas vêm e parece que terminam com toda a sensação de peso que estava ali. Percebem tanta coisa ao redor, às vezes, que possa estar pesando também o ambiente energeticamente, e conseguem modificar aquilo do nada. E são aquelas pessoas que, às vezes, naquele abraço, naquele alô, naquele como você está, sabe? Pessoas luz mesmo. Que você possa ter muitas pessoas luz aí na tua vida, e que você possa também identificar a luz em cada ser humano que passe pela tua vida, né? Como eu comecei falando no vídeo aqui, há pessoas que passam, desculpa, pela nossa vida e deixam esse tipo de coisa, como as luzes. Assim como aquelas que deixam a pedra no nosso caminho,
assim como aquelas que são como pedras na nossa construção, mas no sentido bom, obviamente, né? Que nos ajudam com aquilo que a gente quer fazer, assim como aquelas coisas que acontecem assim do nada, meu Deus, estragou tal coisa, tem uma pessoa para te doar aquela coisa que você talvez não tivesse no momento dinheiro para comprar, ou não tinha como arrumar, sabe? Umas coisas inesperadas. E quando você desperta para isso, quando você se desenvolve para isso, quando você pratica isso, você percebe na sua vida acontecimentos, coisas, situações, curas e assim, ó, que você, tipo, nossa, isso veio do além, só pode, isso veio da minha conexão com algo assim que, sabe, aconteceu, resolveu, não virou um caos, nenhum problema na minha vida, foi resolvido assim, rapidamente, uma situação. Para todo os deslizes que existem, que possa existir das pessoas que passam na nossa vida, pode haver sim falhas irreparáveis. E isso é muito complicado de viver, de conviver e continuar. Então, o convite nesse vídeo aqui hoje para você é que você consiga identificar tudo isso que eu falei aqui e que você possa entender que esses pequenos deslizes que acontecem dessas pessoas que passam pela nossa vida, ou da gente mesmo passando pela vida de outros, não se tornem falhas ou erros ou situações que possam ser irreparáveis. E acontece muito, né, gente? De a gente se afastar, às vezes, de pessoas com aquela mágoa, com aquela situação. Então, que a gente esteja sempre alerta, disposto ali, presente naquilo, para poder identificar, para que a gente possa não só oferecer o nosso perdão, como dar o nosso perdão, que a gente possa não ignorar aquilo que a gente possa considerar um erro que nos incomode ou que atrapalha, ou que a gente possa ver aquilo que talvez dentro das nossas experiências, a gente veja alguém que a gente goste muito e que possa estar passando pelo mesmo erro e que você possa ser aquela ajuda, né? Aquela ajuda daquela pessoa a corrigir aquilo, que a gente possa ser mais rápido, mais veloz, mais instante ali de ajudar aquilo para que não se transforme, talvez, numa falha irreparável, que a gente não seja despercebido, que aquilo não passe assim insignificante, que a gente possa pegar aquela situação, porque às vezes a gente está vivendo uma confusão na nossa mente, uma confusão de acontecimentos dentro de tudo isso que envolve, né? Físico, emocional, psicológico, em todos os sentidos, de trabalho, de relacionamento, de dinheiro e tudo mais. Sabe que a gente não quer mais problema nem dos outros, e aparece às vezes, né? Mais uma tempestade para que a gente tenha que lidar com aquilo. E às vezes é uma tempestade de alguém que necessita da gente naquele momento, da nossa ajuda, que a gente possa estar ali presente, fazer, dar o nosso melhor dentro das nossas possibilidades e que a gente não deixe aquilo passar por causa de tudo isso que está nos atribulando ali. Entende? Porque às vezes a gente deixa passar algo que poderia ser significativo de verdade, porque a gente está completamente envolvido, emaranhado, cruvinhado, amarrado nestas coisas que estão criando apenas mais cicatrizes, ou mais lágrimas, ou mais fracassos na nossa vida. A gente está ali preso naquilo. Parece que, como tem vídeo aqui no canal falando dessa somatória de coisas ruins que nos deixam, às vezes, meu Deus, sabe? Então, que a gente possa também identificar isso o mais rápido possível, para que isso não nos deixe marcas profundas, entendendo que isso vai passar também, que simplesmente passa de alguma forma, e que fique sempre na gente aquilo que é do nosso coração, que é da nossa pessoa, que está dentro de nós, e que a gente possa, assim, ouvir a voz do nosso coração, alinhando nosso coração com o nosso cérebro de uma certa forma, e que as nossas atitudes, as nossas ações estejam de acordo com tudo isso, entendendo que além dessas coisas que vão passar, como eu digo, são pessoas, situações e acontecimentos que vão passar, que a gente identifique isso e saiba trabalhar e passar, digamos, por essa tempestade com mais clareza, ou que a gente possa simplesmente, né, com o poder que vem de Deus, do universo,
dessa força maior que conduz tudo isso, e que a gente possa, por que não, parar essa tempestade, abrandar essa tempestade. Sim, isto é possível. Um beijo e até o próximo vídeo.